Agora nós vamos estudar o assunto função de primeiro grau, amiguinho. O que é uma função de primeiro grau? É uma função do tipo f de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b. Isso porque f de x e y na matemática significam a mesma coisa, tá? Bom, o gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta, ok? Reta. Agora, preste atenção. Esse azinho que você está vendo aqui, ó, que está multiplicando x, que eu já vou dar um exemplo para você entender melhor, é chamado de coeficiente angular. E esse bzinho que você está vendo aqui, ó, é chamado de coeficiente linear. Reta é estudado um pouco mais aprofundadamente dentro da parte de geometria analítica, tá? Aquela aulinha também importante para você assistir. Bom, aí é o seguinte, ó. O A, que é esse númerozinho que multiplica o X, ele deve ser um número real, A pertencente aos reais, né? O B também tem que ser real e o A tem que ser diferente de zero. O Azinho aqui, ó, não pode ser zero, senão não vai ser mais função de primeiro grau. Aí assim, ó, quando o A é positivo, esse númerozinho que multiplica o X ali, certo? Quando ele é positivo, a reta tem essa inclinação aqui, ó, ela é crescente. Você sempre olha para lá, o eixo X, né? Então, toda vez que o A for positivo, a reta vai ser crescente. E quando o A for negativo, ela vai ser decrescente. Bom, vamos dar um exemplo de uma função de primeiro grau, né, amiguinho? Função clássica aí de primeiro grau. Ó, um exemplozinho para você. Ó, y igual a 2x mais 6. Isso aqui é uma função de primeiro grau. E o gráfico é uma reta. Agora, por favor, compare isso aqui com isso aqui. E me diga o valor do A. Bom, o A é 2, não é isso? Só 2, tá? O A não é 2x, o A é só 2, só o númerozinho. E o B? O B é o mais 6, certo? Então, o coeficiente angular dessa reta é 2, o coeficiente linear dessa reta é 6. Bom, o A é um valor positivo, tá vendo? 2. Então, eu posso afirmar, por exemplo, que essa reta vai ser crescente, né? Ela vai ter essa inclinação aqui, ó. Joia? Bom, um outro exemplo de função agora para você. Aqui, ó, bonitinho. Y igual a menos 3x mais 9. Quanto que é o A dessa reta? O A é menos 3, ele é negativo. E o B é 9. Então, se o A é menos 3 e ele é negativo, a reta vai ser decrescente, ela vai ter essa inclinação aqui. Joia? Coeficiente linear é 9 e o angular é menos 3. Vamos fazer um gráfico para poder entender melhor isso, tá? Vamos fazer o gráfico de uma função de primeiro grau agora. Ó, faço o gráfico da função definida por f de x igual a 3x menos 3. Lembra que o A é 3, né? E o B é menos 3. O gráfico vai ser uma reta. E nós já sabemos que como o A é positivo, né? O A é 3, ela vai ser uma reta crescente, certo? Bom, eu falar que f de x igual a 3x mais menos 3, ou falar que y é igual a 3x menos 3, é a mesma coisa, tá? F de x é a mesma coisa que y. Aqui, ó, o eixo y em pé, o eixo x aqui deitado. Bom, para fazer o gráfico, nós vamos escolher alguns valores para x, certo? É assim que funciona, é assim que fica o jeito fácil de fazer. Vamos colocar, por exemplo, você escolhe esses valores, tá? Mas não precisa escolher números muito grandes, nem muito pequenos, né? Podemos pegar, por exemplo, 0, 1, 2, 3, menos 1, né? Valores dessa magnitude ficam mais fáceis. Então vamos lá, amiguinho. Ó, eu vou colocar x igual a 0. Eu que escolhi esse valor, tá? Vamos fazer o cálculo agora. Y igual a 3 vezes 0 menos 3. Você coloca esse 0 no lugar do x. Então, y é menos 3. Agora, eu vou colocar x igual a 1. Ó a função, y igual a 3 vezes 1 menos 3. 3 vezes 1 menos 3 dá 0. Eu encontrei o valor 0 para o y. Agora eu vou colocar x igual a 2. Não precisaria de 3 pontos, porque para fazer uma reta, 2 pontos já são suficientes. Ó, coloca esse 2 aqui no lugar do x. 3 vezes 2 menos 3 dá 6 menos 3, que é 3. Olha os pontos que eu encontrei. Os pontos que eu encontrei foram 0 e menos 3, ok? 0 e menos 3, 1 e 0, ok? E 2 e 3. Simplesmente eu vou marcar esses pontos aqui no nosso plano cartesiano, né? E vou ligar
isso vai formar uma linha reta. Ó, o ponto 0 e menos 3 é 0 para o x e menos 3 para o y. Aqui, ó. 1, menos 1 aqui, menos 2, menos 3. 0 e menos 3 é aqui. 1 e 0. 1 e 0 aqui, ó. 1 e 0, né? Aqui o menos 3, tá vendo? Ó? 1 e 0. 2 e 3, então é 2 para o x e 3 para o y. Ó. 1, 2, 3. Tá aqui, ó. 2 e 3 fica aqui, certo? Pode perceber que esses 3 pontos vão ficar alinhados, né? Formam uma linha reta e agora eu vou ligar esses pontos. Aqui, ó. Uma reguinha importante, né, amiguinho? Aqui, ó. Então agora eu vou fazer o desenho da minha reta. Conforme a gente já havia mencionado antes, essa reta vai ser crescente. Por que ela vai ser crescente? Porque o A é positivo, né? O A que manda nela. Pode ver a inclinação dela, ó. Ela está subindo, ela é crescente. Certo, amiguinho? Outras duas coisas são importantes que você perceba. Esse carinha aqui, ó, o 1, que ele é o ponto onde a reta corta o eixo X, né? Então ele tem um nome especial. 1 é chamado de raiz ou zero da função. Ou zero da função. Se você em alguma questão precisar calcular a raiz ou zero da função, saiba que vai ser o ponto onde ela vai cortar o eixo X, onde a reta vai cortar o eixo X. E tem uma técnica para achar essa raiz ou zero da função. Ah, professor, como é que eu faço para saber onde corta o eixo X, onde a reta corta o eixo X? É bem fácil, é só colocar zero no valor do y. Quer saber onde corta o eixo X, né? É só colocar zero no lugar do y. Isso vale para outras funções também, tá? Não só para reta. Ó, quer ver? Eu vou fazer a conta. 0 igual a 3x menos 3. Passa esse menos 3 para cá somando. 3 é igual a 3x. 3 está multiplicando, vem dividindo. Ó. X é 1. Ela corta o eixo x no 1, conforme você viu aqui no ponto que a gente encontrou. Certo, amiguinho? Por exemplo, e se você estiver interessado em saber aonde que a reta corta o eixo y, aí o roteiro qual que é? Colocar 0 no x. Então presta atenção. Quer saber onde corta o eixo x? 0 no y. Quer saber onde corta o eixo y? Que no caso aqui apareceu já pra gente, ó, menos 3, né? Foi um dos pontos encontrados. Quer saber onde corta o eixo y? Coloca 0 no x. Então, y vai ser 3 vezes 0 menos 3, tá vendo? Ó? Que é menos 3. Ela vai cortar o eixo x no 1 e o eixo y no menos 3. Qualquer função você pode seguir esse raciocínio, tá? Corta x, 0 no y. Corta y, 0 no x. Funciona que é uma maravilha, tá bom, amiguinho? Agora um exemplo contextualizado, né? Bem estilo Enem, estilo vestibular, tá bom? Um determinado site oferece músicas para serem baixadas em seu computador. Ótimo! O usuário que quiser baixar as músicas deve adquirir por um determinado valor a quantia de 200 créditos. Né? Eles vão cobrar um preço para você comprar 200 créditos. É assim que funciona. Sendo que cada música baixada lhe custará 5 créditos. Não entendi. Você compra 200 créditos. Se você baixar uma música, né? Você escolheu a música que você queria e baixou. Essa música vai lhe custar 5 créditos. Aí você vai ter disponível 195 créditos. Se você baixar outra música depois, os teus créditos vão diminuir para 190. Cada música que você baixa vai consumir 5 créditos desses 200. É isso? Ó, determine a função que relaciona a quantidade y de créditos disponíveis em função do número x de músicas baixadas. Eu preciso estabelecer uma função que relacione isso. Y é a quantidade de créditos que eu tenho disponível. E x é o número de músicas que eu baixo. Bom, eu poderia dizer o seguinte para você. Olha só. Que y é 200, que é o total de créditos. Quanto que vai diminuir a quantia dos meus créditos em cada música baixada? Não é 5? Cada música que eu baixo diminui 5 créditos. Então, 200 menos 5x. Não entendi, professor. Se você baixar uma música, a quantidade de créditos vai ser 200 menos 5 vezes 1. Claro. Se você baixar duas músicas, 200 menos 5 vezes 2. Não é isso? Então é assim que funciona. Normalmente, nós não colocamos o x depois, né? É um padrão da função de primeiro grau. Mas, se quiser deixar assim, pode.
Mas o jeito mais, comum de aparecer é esse aqui, ó, menos 5x mais 200. Essa é a função, e é uma função de primeiro grau, ou afim, que determina os teus créditos disponíveis em função da quantidade de músicas que você baixa, não é isso? Vamos ver a pergunta B. O zero da função obtida no item A, essa função que a gente encontrou aqui. Qual é o zero dessa função? Também chamado de raiz da função. Raiz, lembra ali, ó, raiz é onde corta o eixo x, lembra? E para saber onde corta o eixo x, para encontrar o zero da função, a raiz da função, qual era o roteirinho que eu mostrei antes? Colocar zero no lugar do y, é isso. Para achar a raiz ou zero da função, que é o ponto que corta o eixo x, é só colocar zero no lugar do y. Então, a alternativa B, nós devemos fazer que o y é igual a zero. Aqui, ó. Então, zero é igual a menos 5x mais 200. Traz o 5x para cá. 5x é igual a 200. Passa o 5 dividindo, ele está multiplicando. E o x é 40. A raiz ou zero da função é 40. Professor, explica melhor isso. É bem simples de entender. Sabe por que é chamado de zero da função? Vou te explicar. Se você baixar 40 músicas, o teu número de créditos se reduz a zero. Fica zero créditos. Você consome tudo. É por isso que é o zero da função. 40 músicas baixadas, crédito zero. Entendeu, amiguinho? É isso. Tá, a C vamos fazer aqui ao lado, tá? Não vai caber aqui embaixo. Quantas músicas devem ser baixadas para que o usuário possua 120 créditos? Bom, eu tinha 200 no começo, Quantas músicas eu devo baixar para que eu fique com 120 créditos? Agora me diz uma coisa, esse 120 é o X ou é o Y? 120 créditos. O número de créditos é o valor de Y. Então ele está tentando me dizer que o Y é 120. E aí é bem fácil. É só colocar 120 aqui no lugar do Y. Ó. 120 é igual a menos 5x mais 200. Eu vou encontrar o valor do x. O menos 5x vem para cá positivo, Mais 5x. E o 120 vai para lá diminuindo. Ó. 200 menos 120. Então eu tenho que 5x vai ser igual a 80, Passa dividindo, x é igual a 80 dividido por 5, x é igual a 16. Olha só, eu chego à conclusão de que, para que o meu crédito seja de 120, eu tenho que baixar 16 músicas. Ok, amiguinho? Então tá aqui uma questão contextualizada para você, Agora um exercício muito importante, talvez o mais importante dessa aulinha, Porque é o que mais aparece no Enem, nos vestibulares, onde nós vamos aprender a encontrar a função de primeiro grau a partir de alguns de seus pontos. No caso aqui, 2 pontos, tá? Bom, veja bem, em uma função de primeiro grau, temos que o f de 2 é 7. Quando ele fala pra gente que o f de 2 é 7, ele está simplesmente dizendo pra gente que ela passa pelo ponto 2 e 7. Esse é o valor do x e esse é o valor do y, tá? E f de menos 3 é menos 8. Então ela também passa pelo ponto menos 3 e menos 8. Joia? E ele pede para achar o valor de f de 10. Presta atenção, amiguinho. Essa função é uma função do tipo f de x igual a ax mais b. Certo? Bom, eu poderia pegar os pontos e substituir aqui para encontrar a função. Mas eu não considero essa técnica a melhor. Eu vou usar uma técnica lá da geometria analítica, que é utilizada para encontrar a equação de uma reta a partir de 2 pontos, certo? Pode usar, não tem problema nenhum. O que você vai fazer é o seguinte, ó. Você vai fazer uma tabelinha chamada módulo, Você vai botar o primeiro ponto, 2 e 7. Lembra, ó, x em cima, y embaixo. O segundo ponto, menos 3 e menos 8, certo? Ah, como é que eu sei qual é o primeiro ponto? Tanto faz. Se você começar pelo menos 3 e menos 8 e depois colocar o 2 e o 7, também vai dar certo, tá? Então, ó, 2 e 7, menos 3 e menos 8. Agora você coloca x e y, sempre, tá? X e y. E aí você repete o primeiro ponto, 2 e 7. Ok? Você vai utilizar sempre 2 pontos para fazer isso aqui. Ah, e se a questão me der 3 pontos? Escolhe 2. Pega só 2. Primeiro ponto, segundo ponto, x e y e repete o primeiro ponto.
Aí você vai fazer assim, ó, presta atenção. Você vai multiplicar assim, assim e assim. Não é nada demais. 2 vezes menos 8 dá menos 16. Menos 3 vezes y dá menos 3y. X vezes 7 dá 7x. Agora você tem que multiplicar também para o outro lado. Só que quando multiplicar para o outro lado, tem que trocar o sinal. Olha aqui, hein? Tem que multiplicar assim, assim e assim. E tem que trocar o sinal. O que é trocar o sinal? Se der mais, você põe menos. Se der menos, você põe mais, tá? Então olha aqui como é que fica. 7 vezes menos 3 daria menos 21. Aí você põe mais 21. Ok? Menos 8 vezes x daria menos 8x. Aí você põe mais 8x. Y vezes 2 daria mais 2y. Aí você coloca menos 2y. E faz igual a zero. Tá bom? Só para você entender, isso aqui é considerado a área da reta, né? E a área de uma reta é zero, por isso eu faço igual a zero. Lá na geometria analítica é melhor explicado isso, tá? Então, amiguinho, ó, quando multiplica assim, deixa o sinal que deu. E quando multiplica assim, você tem que trocar o sinal. Agora é só ajeitar a equação. Dá uma olhada aqui, ó. 7x mais 8x dá 15x. Tá? Menos 3y com menos 2y dá menos 5y. Menos 16, né? Mais 21 dá mais 5. Ok? Olha que bonitinho que já ficou. Ó. Já está quase pronto. Já está quase pronto. Agora eu posso simplificar. Ó. 15, 5 e 5, todos eles são divisíveis por 5. Às vezes vai precisar simplificar, às vezes não. Às vezes não vai ser possível também, né? Nesse caso dá para dividir todos os termos por 5. Aí eu simplifico. Fica 3x, ó, menos 5 dividido por 5 dá menos 1y, 5 dividido por 5 dá 1. Bom, amiguinho, eu quero que o y fique positivo, tá? Não é legal o y ficar negativo. Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1 agora. Aí vai ficar o quê? Vai ficar menos 3x mais y menos 1 igual a 0. E para finalizar, eu isolo o y. Essa é a ideia, tá? E com isso eu vou encontrar a minha função. Ó. O menos 3x menos 1, vamos para o outro lado. E o y é igual a 3x mais 1. Olha só, é assim que você encontra uma função de primeiro grau a partir de 2 pontos por uma técnica rápida. Tá bom, amiguinho? Ó, y é igual a 3x mais 1. Eu dizer que y é 3x mais 1, ou eu falar que f de x é igual a 3x mais 1 é a mesma coisa. Lembra que esse aqui é o A, então o A é 3, se alguma questão pedir o A, aqui, e esse aqui é o B. O B é 1, certo? Bom, o que ele pede para a gente calcular? Ele pede o valor de f de 10. F de 10 é bem fácil. A gente obtém fazendo isso aqui, ó. F de 10 é igual a 3 vezes 10 mais 1. 3 vezes 10 é 30, mais 1 é 31. E a resposta final é essa aqui. O valor de f de 10 é 31. Mais um exemplo, hein? Em uma determinada região do país, em um dia de inverno, foram registradas as temperaturas abaixo. Olha que legal, hein? 2 horas, temperatura menos 5 graus. Tá frio, hein? Às 10 horas, a temperatura já era de 11 graus. Subiu bastante, né? Considerando que das 2 até as 10 horas, a temperatura em função da hora do dia seja uma função afim, ou seja, de primeiro grau, né? Então é para considerar isso aqui como sendo uma reta, porque o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, né? Determine a temperatura às 7 horas. Pode perceber, amiguinho, que nós temos 2 pontos no gráfico. Esse aqui é o ponto 2 e menos 5, sempre o x primeiro, tá? Ó, 2 e menos 5. E esse outro ponto aqui é o ponto 10 e 11. Não é verdade? Tá aí, ó. Com 2 pontos eu consigo achar a função, sem problema nenhum. Lembra do roteirinho? Vamos lá, o primeiro ponto, 2 e menos 5. Pode ser o primeiro, né? Segundo ponto, 10 e 11. Se você quiser começar pelo 10 e 11, dá também. Quem vem agora? X e y. E aí você repete o primeiro.
Ó, lembra daquele ditado aí popular? Os últimos serão os primeiros, tá? Aí você grava que é para repetir o primeiro ali. Vamos lá então, amiguinho. Multiplica primeiro assim, ó. 2 vezes 11 dá 22. 10 vezes y dá 10y. X vezes menos 5 dá menos 5x. Pro outro lado você troca o sinal. Menos 5 vezes 10 daria menos 50. Você põe mais 50. Aqui, ó, daria mais 11x. Você coloca menos 11x. Aqui daria mais 2y. Você coloca menos 2y. Para lá troca o sinal, né? Então vamos lá, vamos ajeitar agora. Menos 11x com menos 5x dá menos 16x. 10y menos 2y dá mais 8y. 22 mais 50 dá 72. Beleza? Ó, eu consigo perceber que dá para dividir todo mundo por 8. Aí você simplifica. Ah, professor, e se tiver um que não dá para dividir? Aí não divide nada, deixa como tá. Ó, menos 16 dividido por 8 dá menos 2. 8 dividido por 8 dá 1. 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 8, 72, né? Agora eu isolo o y, sempre tem que isolar. 2x menos 9, né? Porque o menos 2x passa para lá, mais 2x, e o 9 passa para lá, menos 9. Essa é a função. Sabe o que é o y da minha função? Ó, o que está no lugar do eixo y aqui, ó? A temperatura. Sabe o que é o x da minha função? A hora do dia, ok? Ó, x hora do dia, y temperatura. Qual é a pergunta? Determine a temperatura às 7 horas. Quem é que vale 7? O x ou y? O x, né? O x é a hora do dia. Então eu tenho que colocar 7 aqui, ó. Vamos lá, amiguinho? Ó, x igual a 7. Então y vai ser 2 vezes 7 menos 9. 2 vezes 7 é 14. 14 menos 9 é 5. Então a resposta final é 5 graus Celsius a temperatura. E esse é o resultado da nossa conta. Tá? Olha que legal. Determine o ponto da intersecção dos gráficos das funções definidas por f de x igual a 2x menos 3, g de x igual a x mais 5. São duas funções de primeiro grau. Aí você vai dizer, ah, apareceu o g de x. Dá nada, amiguinho. É a mesma coisa que y. Ó, eu posso afirmar que essa função é y igual a 2x menos 3 e essa função é y igual a x mais 5. Só para você entender o que está sendo pedido. Ponto de intersecção. Isso daqui são duas retas, você concorda? Claro que sim, né? Inclusive as duas são crescentes. Então olha aqui, ó. Uma reta de repente faz isso e a outra tem uma inclinação maior, faz isso. Existe um ponto onde elas se interceptam. E eu quero saber as coordenadas desse ponto. É quanto e quanto? Até que vale esse ponto aí? É isso que me interessa. Sempre que eu for achar ponto de intersecção dentro da matemática, o roteiro é simples. Isola em uma, substitui na outra. Isola quem, professor? Quem você quiser, o x ou y. No caso aqui, ó, o y já está isolado. Y é 2x menos 3. Então o que eu faço? Eu pego esse 2x menos 3 aqui, ó, e eu coloco no lugar do y da outra função, certo? Se y é 2x menos 3, esse 2x menos 3 vem ali, ó. Quer achar ponto de intersecção? Esse é o roteiro, tá? Daí o que tu vai fazer, amiguinho? Ó, tu vai colocar o 2x menos 3 aqui no lugar desse y. Então vai ficar 2x menos 3, né, igual a x mais 5. Traz o x para cá, ele vem menos x. E o 3 vai para lá somando. Então, x é igual a 8. Ah, professor, como é que eu acho o y? Bem fácil. Você pode substituir nessa ou naquela, aonde você quiser. Tem que dar a mesma resposta. É até um jeito de conferir, né? Vou substituir na segunda que eu estou achando mais fácil, né? Y é igual a x mais 5. Então, y é igual a 8 mais 5. Y é igual a 13. Ó, amiguinho, o ponto de intersecção que a gente está procurando possui as coordenadas 8 e 13. Esse é o ponto onde as duas retas se encontram, tá? Muitas vezes essa questão aparece no formato gráfico, né? Ele pega duas retas, por exemplo, e dá 2 pontos em uma e 2 pontos em outra. Sabe o que tem que fazer nesse caso?
achar a equação de uma, pelo processo que a gente ensinou antes, pegando os dois pontinhos e fazendo o módulozinho bonitinho, achar a equação da outra, pelo mesmo processo, e depois fazer isso aqui, tá? Mas é esse o perfil da questão, tá? Ponto de intersecção, então, você isola o x ou y em uma equação e substitui na outra. Isso não vale só para reta, vale para todas as funções, tá? Quer achar ponto de intersecção? Isola em uma, substitui na outra. Gostou da explicação, amiguinho? Pois é, eu queria te convidar para acessar o nosso site www.avagaeminha.com.br e assistir uma de nossas aulas free. Lá nós temos listas de 25 exercícios com resolução em vídeo, como esses que você assistiu aqui. Se você ficar com alguma dúvida, você pode utilizar a nossa rede social e postar a sua dúvida. Alguém com certeza vai te ajudar e vai responder para você. E também você pode clicar no nosso Espaço Enem e ter acesso à resolução de todas as questões de física e matemática das últimas provas do Enem. Vai lá e confere, amiguinho!